Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Mace Tyrell nasceu em Jardim de Cima, a fortaleza ancestral pertencente à sua casa, em algum momento entre os anos de 256 e 263 após a conquista, como segundo filho de Lord Luthor Tyrell com sua senhora esposa, Lady Olenna Redwyne. Mace já contava então com uma irmã mais velha, Mina, e viria em tempo a ganhar mais uma irmã mais jovem, Janna. Não se sabe muito sobre a infância e juventude de Mace, para além do fato de que ele se tornou o senhor de sua casa quando Lord Luthor caiu de um precipício enquanto cavalgava e praticava falcoaria ao mesmo tempo. Mace, já na qualidade de senhor de sua casa, esteve presente ao grande torneio de Harrenhal no ano 281, e no ano seguinte, quando a rebelião de Robert explodiu nos Sete Reinos, ele se pôs prontamente a serviço de seu rei na defesa da dinastia Targaryen. Mace liderou o destacamento principal das forças da Campina em direção ao leste para dar batalha ao rebelde Baratheon, depois que ele chegou do vale para assumir o comando de seus homens. Ao Senhor da Campina foi creditada inclusive a grande vitória sobre as forças Baratheon na Batalha de Valfreixo, muito embora, na realidade, a coisa toda já tivesse sido resolvida pela vanguarda do seu exército, liderada por Lord Randyll Tarly, quando Mace e a força principal atingiram o campo de batalha. Mesmo assim, isso não o impediu de tomar todo o crédito pela vitória e nem de se considerar como um grande estrategista e líder militar por conta dela, o que sempre inflou sua autopercepção. Mace então liderou o longo e difícil cerco à Ponta Tempestade, que vinha sendo protegido pela guarnição liderada por Stannis Baratheon, o irmão mais jovem de Robert. O cerco montado por Mace e por seu vassalo Paxter Redwyne durou quase um ano inteiro, durante o qual ambos frequentemente se banqueteavam à sombra das poderosas muralhas do castelo, como forma de provocar os homens famintos que a defendiam. Mas no fim das contas, o cerco de nada valeu, pois uma força vinda de Porto Real, liderada por Eddard Stark, trouxe a notícia das mortes de Rhaegar e do Rei Louco e da queda da dinastia Targaryen. Sem ter mais um rei ao qual servir, Lord Mace concordou com a capitulação, abandonou o cerco, partiu de volta para suas terras e, mais tarde, jurou sua lealdade ao novo soberano, sendo perdoado e reinvestido em todos os seus títulos e posses, e tendo sua posição como Senhor de Jardim de Cima assegurada por Robert I. O Senhor de Jardim de Cima, nos idos do final do terceiro século após a conquista, era uma figura a se ter em conta. Estando por volta de seus anos de meia-idade, Lord Mace é tido como um homem bonito que já foi, em certo tempo, imponente, mas que desde então se tornou volumoso e algo indolente, sendo descrito como gordo. Seus cabelos são um emaranhado ondulado de fios marrons, e sua barba bem aparada já apresenta os primeiros sinais do branco e cinza se esgueirando por entre o amadeirado. Sua face está constantemente avermelhada, o que pode indicar tanto uma tendência natural por uma vida ao ar livre, quanto um certo gosto pela uva vinícola. No que diz respeito à sua personalidade, Mace é tido como um indivíduo jovial e bem espirituoso, embora sua tendência a se considerar como um grande guerreiro, quando os fatos demonstram outra história, faça com que seja visto quase como um bufão por outros homens, embora poucos ousem dizer qualquer coisa nesse sentido em sua presença, sendo ele o senhor por trás da casa militarmente mais poderosa dos Sete Reinos, e capaz de reunir uma força de combate de mais de uma centena de milhares de homens, caso seja gravemente provocado. Mace é também, sem nenhuma surpresa, um homem ambicioso, que deseja sempre colocar sua casa e sua família nas melhores e mais vantajosas posições possíveis, embora não se possa dizer que ele seja o mais brilhante ou estrategista dos homens dos reinos.
Após a abrupta morte de Rei Robert em um acidente de caça, tanto Mace quanto seus filhos, tios e primos foram ordenados a partirem imediatamente até a capital, para jurarem lealdade ao novo soberano, Joffrey. Mas o senhor se decidiu ao invés disso por coroar o irmão mais jovem do rei caído, Renly, como seu novo rei em Jardim de Cima, se colocando voluntariamente em rebelião aberta contra o Trono de Ferro. A fidelidade de Mace e da Campina a Renly vieram com um preço, no entanto. O jovem se casou com sua filha Marjorie, unindo o novo ramo real dos Baratheon aos Tyrell por laços matrimoniais, algo que colocaria Jardim de Cima em uma posição altamente poderosa e vantajosa após a tomada do trono por Renly. O próprio Mace foi apontado por Renly como sua primeira mão, e enquanto o jovem rei marchava à frente de sua grande hoste em direção à fortaleza Baratheon para assegurá-la para si antes de virar sua atenção a Porto Real, Mace permaneceu para trás, em Jardim de Cima, com uma força de 10.000 homens, pronto para proteger a retaguarda de Renly em caso de necessidade, em especial contra uma possível força Lannister vinda do oeste. No entanto, com a morte de Renly antes do início da batalha por Ponta Tempestade, Mace foi forçado a mudar os planos abruptamente, para se assegurar de que os Tyrell ainda pudessem colher os benefícios de estarem do lado vencedor. Quando o esperto conselheiro real Peter Baelish chegou ao Jardim de Cima, acompanhado de Loras e da enviuvada Marjorie, Mace e sua mãe, a esperta e sagaz Lady Olenna, costuraram um novo acordo com a Casa Real, mudando sua aliança para o lado dos Lannister e fazendo causa comum contra Stannis, o irmão mais velho de Renly. O novo acordo incluía também um futuro casamento entre Marjorie e o rei Joffrey, uma vez que a jovem assegurava que o casamento com Renly nunca fora consumado, de modo que podia ser desconsiderado. Mace partiu então, na companhia de seus filhos Loras e Garland, à frente de uma grande força, para se agrupar com as tropas dos lords Tywin Lannister, Mathis Rowan e Randyll Tarly, e então marchar com eles em direção a Porto Real, que seria em breve atacada por Stannis. As forças combinadas da Campina e do Ocidente chegaram à Batalha da Água Negra bem a tempo de salvar Joffrey, e os exércitos dessa coalizão se mostraram demais para Stannis, expulsando-o e garantindo a manutenção do governo do filho presumido de Robert. O próprio Mace foi o responsável por liderar a ala esquerda da força da coalizão durante a batalha, e depois de tudo finalizado, esteve presente à cerimônia na Fortaleza Vermelha, na qual sua casa foi devidamente congratulada pela ajuda desempenhada no feito, e na qual sua filha Marjorie foi formalmente unida em um noivado ao rei. Aos Tyrell foram outorgadas as terras da Casa Florent, que fora proscrita devido ao seu apoio a Stannis, e Mace as repassou com uma nova propriedade de seu filho Garland, que ficaria a cargo de um novo ramo da casa, os Tyrell de Solar de Águas Claras. Ao próprio Mace foi concedido um lugar no pequeno conselho real, como o novo mestre dos navios, e o Lorde insistiu que seu filho Loras fosse apontado para um lugar na guarda real, para servir dali em diante na corte como protetor juramentado de Marjorie, que em breve se tornaria a rainha dos Sete Reinos. Quando Lord Tywin se aproximou de Mace com a proposta de unir seu filho mais velho, Wylas, o herdeiro da Campina, à rainha viúva Cersei, ele se mostrou bem disposto com a ideia a princípio, mas depois de uma dura reprimenda por parte de sua mãe Olenna, Mace recuou no acordo e se negou a permitir que Wylas se casasse com Cersei, por ser ela, nas palavras de Lady Olenna, muito velha e usada para seu precioso neto. Quando os convidados ao casamento real apresentaram seus presentes ao futuro casal, Lord Mace os presenteou com uma peça e tanto. Um cálice de 7 lados, cada um dos quais ornamentado com o símbolo de uma das grandes casas dos 7 reinos, esculpido em um tipo de pedra preciosa, para que ambos bebessem juntos durante a cerimônia. Depois, durante a cerimônia em si, coube a Mace o papel de remover dos ombros da filha o manto de donzela de sua casa, para que Joffrey pudesse então colocar sobre ela o manto de sua própria proteção. Tudo parecia em paz, com a Guerra dos 5 Reis aparentemente se encaminhando para o fim, o que levou Lord Mace inclusive a se queixar de que já não haveriam mais vitórias para ele alcançar. No entanto, durante a festa do casamento, o rei Joffrey foi envenenado e sufocado até a morte, o que demonstrou que os problemas da corte e a guerra em si ainda estavam distantes de seu fim. Lord Mace, tal como todos os outros presentes, se mostrou absolutamente incapaz de fazer qualquer coisa pelo jovem rei, e ficou imóvel assistindo enquanto a vida de Joffrey se esvaía de seu corpo. A morte do rei deu motivo a um inquérito dos altos senhores contra Tyrion Lannister, o filho anão de Lord Tywin, que foi acusado pelo feito. O caso foi presidido por 3 juízes, o próprio Tywin, Lord Mace e o príncipe Oberyn Martell, de Dorne.
Mace se encontrava então furioso com o anão, pois o veneno que vitimara o rei se encontrava, presumia-se, no mesmo cálice do qual sua filha teria bebido, fazendo com que Marjorie estivesse bem próxima da morte. Isso fez com que Mace clamasse ruidosamente pela morte do anão desde o início, tomando-o como culpado, mas a questão acabou por ser resolvida em um julgamento por combate entre Sir Gregor Clegane, o campeão da coroa, e o príncipe Oberyn, agindo como campeão do anão. O feito terminou com uma vitória de Sir Gregor, condenando Tyrion à morte, mas antes que o dia da sentença chegasse, o anão conseguiu escapar das Celas Negras e fugir de Porto Real, para o desgosto profundo de Lord Mace, que ainda ardia pela chance de ver o potencial assassino de sua filha pagar pelo que fizera. Tempos depois, Mace sofreu mais um dissabor na corte. Com a morte de Lord Tywin e a tomada do controle do governo pela rainha viúva Cersei, a soberana emitiu uma contra-ordem ao desejo do pai, de ter o tio de Mace, Garth Tyrell, vindo à corte como novo mestre da moeda, o que o Lorde desaprovou, por estar buscando aumentar a própria influência na corte. Mesmo depois de Mace dizer à rainha que a questão for objeto de um acordo entre ele e Lord Tywin, Cersei não se deixou convencer, e a contra-ordem permaneceu, pois a rainha colocou Lord Giles Rosby na posição de novo mestre da moeda. Ela também se recusou a nomear Mace como a nova mão do rei, como ele vinha esperando, o que representou ainda mais sal em suas feridas. A rainha acabou por determinar que caberia a Mace liderar as forças que sitiavam Ponta Tempestade, que vinha sendo mantida teimosamente por Sir Gilbert Farring em nome de Stannis, e o Lorde, sem se ver com muito mais opções, aqueceu e partiu da corte para cumprir sua missão, depois de ver sua Marjorie casada pela terceira vez, agora com um novo rei, o pequeno Tommen I. No entanto, não demorou até que Mace tivesse que marchar em direção contrária, ao saber que sua filha fora presa pela fé sob acusações de traição e devassidão. O Lorde partiu de Ponta Tempestade com a maior parte de suas forças, deixando o Lord Rowan apenas com uma força simbólica para continuar com o cerco, enquanto Mace corria para a capital para salvar a filha. Quando o Lorde atingiu a cidade, ele descobriu que sua filha e as primas já haviam sido libertadas do cárcere no Grande Septo, mas que ainda assim seriam julgadas em breve por um tribunal da fé. Elas se encontravam então sob a custódia do vassalo de Mace, Lord Tarley, que havia chegado antes à cidade com seu próprio exército e as detinha após fazer um juramento sagrado que as devolveria para a custódia da fé no dia do julgamento. Pouco depois, Sir Kevan Lannister chegou na corte para assumir o lugar deixado vago por sua sobrinha Cersei, que fora também presa pela fé pelo crime de alta traição e por deicídio. Feito então regente, Kevan apontou Mace como a nova mão do rei, para aplacar a ele e a sua casa, além de colocar Randyll Tarly como justiça real e Lord Paxter Redwyne como mestre dos navios e senhor almirante, aumentando em muito a influência Tyrell na corte. A partir dessa nova posição de poder, Mace se recusou a movimentar seu exército para encarar as muitas ameaças que assolavam o reino até que a questão com sua filha estivesse solucionada e ela estivesse inocentada, para desgosto do senhor regente. Ao mesmo tempo, ele colocou mais de 100 homens de sua própria hoste na guarda da cidade, para aumentar seu poder junto à corte na eventualidade de precisar persuadir Kevan ou o Alto Septão a serem mais cooperantes com as demandas da Casa Tyrell. Mace também pretendia consolidar sua posição na corte construindo uma nova Torre da Mão com o dobro do tamanho da torre anterior, que Cersei havia destruído, além de se sentar em um extravagante trono de carvalho em forma de uma mão, em uma demonstração de vaidade excessiva. Mace também pretendia reavivar a ideia de colocar seu tio Garth como mestre da moeda, em mais um movimento para aumentar a própria influência sobre a corte, garantindo assim mais poder para si mesmo e para sua casa.